Olá, turma! Hoje eu vou dar o segundo módulo para vocês, farmacologia e farmacocinética. Aliás, farmacocinética e farmacodinâmica. A gente vai ver também o conceito de farmacologia. E só lembrando que na aula anterior a gente viu a diferença entre fármacos e medicamentos, formas farmacêuticas e vias de administração. Por que eu estou falando isso? Porque é muito importante para entender a farmacocinética saber esses conceitos de fármacos, medicamentos, via de administração e formas farmacêuticas. Nesse módulo, vamos estudar o movimento do fármaco dentro do organismo, desde a sua absorção até a eliminação. A esse processo dá-se o nome de farmacocinética. E ao final vocês vão estar sabendo o que é a diferença entre farmacocinética e farmacodinâmica e todos os processos envolvidos na farmacocinética. Então, para início de conversa, a gente faz essas duas perguntas, que isso tem tudo a ver com o tema de hoje. Por onde passa um fármaco quando mesmo entra no organismo? Como os fármacos desenvolvem seus efeitos? Então, no decorrer desse conteúdo, a gente vai estar respondendo. Então, como eu disse para vocês, a gente tem que saber o que é também farmacologia. Farmacologia é a ciência que estuda os efeitos das substâncias químicas sobre a função dos sistemas biológicos. Ou seja, meninos, é a ciência que estuda o efeito do fármaco dentro do organismo. E a farmacologia está dividida entre farmacocinética e farmacodinâmica. Agora vamos conhecer o que é a farmacocinética e a farmacodinâmica. E o conceito de farmacocinética é do grego cineto, móvel. Ele estuda o caminho percorrido pelo fármaco no organismo. Numa definição mais ampla, a farmacocinética é o estudo do movimento de uma substância química, em particular um fármaco, no interior de um organismo vivo. Entenderam? Mas, professora, por que eu tenho que estudar farmacocinética? É para vocês compreenderem melhor como os fármacos produzem sua ação terapêutica e todo o caminho que esse fármaco percorre no organismo para causar o seu efeito. Entenderam? Por isso que é importante vocês saberem. É a área da farmacologia que estuda os processos de absorção, distribuição, metabolização e excreção sofridos pelo fármaco quando administrado no organismo. O que quer dizer? Que o medicamento vai ser ingerido e após isso ele vai sofrer todos esses processos. Então, aqui tem uma figura que ilustra, né, de forma bem resumida mesmo, porque o processo não é tão facinho assim não. A gente vai estudar de um a um para compreender melhor. Então, para início de conversa, primeiro é o local da administração da droga. Depois que essa droga é administrada, ela vai ser absorvida. E após essa absorção da droga, ela vai lá para o plasma. Desse plasma, ela vai ser distribuída para todo o corpo através dos tecidos, né? A droga vai cair nos tecidos e desses tecidos vão formar-se metabólitos. Que o processo da droga no tecido
E esses metabólitos a gente dá o nome de metabolismo, que é a mesma coisa que a biotransformação. Essa biotransformação acontece sempre no fígado. E aí, por último, do jeito que essa droga é ingerida, ela vai ter que ser eliminada nos seus metabólitos finais. Então, os principais locais de eliminação são fezes, urina, pela bile também, tá bom? Entenderam mais ou menos o que é o processo farmacocinético? Então, é a entrada da droga até a sua excreção. Então, a farmacocinética, ela se dedica a 4 processos. Processo de absorção, distribuição, metabolismo ou biotransformação e excreção, como vocês viram na figura anterior. Só que agora a gente vai ver eles mais de forma detalhada. E então está aí a figura, né, de um fármaco entrando pela via oral. Após isso, ele vai ser absorvido no trato gastrointestinal, se for via oral no caso. Depois ele vai sofrer a distribuição, quer dizer, as enzimas vão ser transportadas para todo o corpo. Após essa distribuição por todo o corpo, o fígado vai voltar ao fígado, que vai metabolizar esse fármaco. Depois de sofrer esse metabolismo, essa metabolização, ele vai passar para fora do corpo. Ele vai ser eliminado. Então, é isso. E agora, vamos ao conceito de absorção. A absorção é a transferência de um fármaco desde o local de administração até a corrente sanguínea. A forma farmacêutica e a via de administração influencia na absorção. Por quê, pessoal? Um exemplo. Um exemplo é a forma líquida, né? É a forma farmacêutica líquida, digamos assim. Ela vai ser mais rapidamente absorvida do que a forma sólida, no caso seria no comprimido. Então, ele quer dizer que a absorção ela contém várias implicações. Dependendo da forma farmacêutica, dependendo da via de administração, vai sofrer uma absorção mais rápida, mais devagar, enfim, uma biodisponibilidade de 100% ou uma biodisponibilidade de não 100%. Então, tem vários fatores envolvidos nessa transferência de fármaco, né? Do local, desde o local de administração até a corrente sanguínea. Quero dizer para vocês que também, outro conhecimento importante, que a absorção é mais rápida quando administrada em jejum. Por isso que os farmacêuticos ou o médico diz assim, tome essa medicação em jejum, porque a absorção é maior em jejum. Entenderam? Mas nós sabemos que também não é só tomar a medicação e ela já vai ser rapidamente absorvida. Não é isso. O fármaco, para ser absorvido, ele precisa atravessar as membranas biológicas. Quais são essas membranas biológicas? É a velha membrana plasmática que a gente estudou há muito tempo atrás. E essa membrana plasmática, né, é o primeiro empecilho para a absorção desse medicamento. Por quê? Porque essa membrana plasmática, ela é formada de gordura. Então, aquele fármaco que não tiver muita afinidade pela gordura vai ser mais dificilmente absorvido. Aquele medicamento que tiver mais afinidade pela gordura, ele vai ser absorvido. Entenderam? Quando ele tiver mais afinidade pela gordura, ele vai ser absorvido. Quando ele tiver menos afinidade, ele vai ser menos absorvido. Entendido?
E aí, como eu disse, tem vários fatores envolvidos na absorção desse medicamento, desse fármaco. Pode estar ligado ao fármaco, no que eu disse, na forma farmacêutica, pode estar ligado ao organismo da pessoa e pode estar também ligado à via de administração. E outra coisa, outro conceito bastante importante relacionado à absorção é a biodisponibilidade. Sim, mas o que é uma biodisponibilidade? A biodisponibilidade, meus queridos, ela se refere à fração ativa do fármaco que chega à corrente sanguínea. Então, você vai tomar aquela medicação e tantos por cento vai chegar à corrente sanguínea. Entenderam? Digamos um exemplo aqui bem prático para vocês. Nós sabemos que a via endovenosa ou intravenosa, ela tem 100% de absorção, de biodisponibilidade. Então, esse fármaco vai ser jogado diretamente na corrente sanguínea, que tem 100% de biodisponibilidade. Já o medicamento via oral, ele vai passar por muitos processos e aí vão sofrer já no início o processo não afinidade com a barreira plasmática e até chegar aos seus locais, ele não vão estar 100%, aquele fármaco não vai estar 100% disponível em todos os tecidos. Entenderam? É isso que eu quero falar para vocês, de biodisponibilidade. Então, mais uma coisinha sobre biodisponibilidade, que em geral é definida como a fração da droga terapeuticamente ativa que atinge a circulação sistêmica. Então, como eu disse, aquela droga, aquele tanto de droga que chega na corrente sanguínea. E aí, por último, a biodisponibilidade é a quantidade de fármaco que alcança a circulação sistêmica com a quantidade de fármaco administrado. Então, se eu jogo aquele fármaco diretamente na veia, ele vai ser 100% biodisponível. Mas se eu administro por via oral, ele não vai ter o 100% de biodisponibilidade. Entendido? Após a ocorrência da absorção desse fármaco, ele vai passar para o processo seguinte, que será processo de distribuição, que este compreende a passagem do fármaco da corrente circulatória para os líquidos intersticial e intracelular. Ou seja, esse fármaco vai passar da corrente sanguínea para esses líquidos intersticiais e intracelulares, que esses líquidos estão nas células, tá? E é onde vai exercer a sua ação farmacológica. Então, o fármaco vai cair na corrente sanguínea e de lá ele vai para os líquidos intersticial e intracelular. Para isso, o fármaco ele pode ter tanto uma porção livre, que pode chegar a ser distribuído, como também poderá se ligar a proteínas plasmáticas. Outra coisa importante também sobre distribuição é que através da distribuição que o fármaco ele vai sair de onde ele foi absorvido e vai chegar ao local de ação dele. Entenderam? Então, existe diferença na entrada do fármaco em certas regiões do corpo? Existem. Tem locais do nosso corpo que vai ser bem distribuído, enquanto que vai ter outros locais que ele não vai, às vezes, nem entrar. Daqui a pouco vocês vão entender um pouquinho melhor. Existem algumas barreiras específicas determinadas para proteger estruturas nobres da ação do fármaco, como a barreira hematoencefálica.
que eu quero dizer é que nem todas as medicações que a gente toma no dia a dia vai passar pela barreira hematoencefálica, que no caso é no cérebro, né? Essa substância, a maioria das substâncias que a gente toma são tóxicas para o cérebro. Então, essa barreira vai impedir essa entrada desse fármaco até lá. Também temos outra barreira bastante importante no corpo humano, que no caso está relacionada ao feto, só se estiver grávido, que chama-se barreira placentária. Então, tem medicamentos que atravessam a barreira placentária e na maioria dos casos também tem outra parte de medicamento que não ultrapassa essa barreira, justamente como forma de proteção ao feto, entenderam? Por isso que algumas gestantes não podem tomar algumas medicações. Porque se ela toma essa medicação pode ser tóxica para o seu bebê e poderá levar a uma má formação no feto. Então, há uma barreira de proteção para aquele determinado local. Então, existe, né, como a gente vai responder na pergunta acima, existe diferença na entrada do fármaco em certas regiões do corpo, tá certo?